Tenho 63 anos e o silêncio na minha casa é a única coisa que me restou para administrar. Passei 35 anos como contadora, uma mulher de livros caixa, balanços e precisão absoluta. Eu acreditava que se os números batessem ao final do dia, o mundo estava em ordem. Eu estava errada. Tenho 63 anos e meu marido se senta na mesma sala que eu, mas não nos falamos de verdade há anos. Tudo porque pensei que poderia calcular o custo de uma mentira. Precisão era a minha identidade. No meu escritório, cada centavo tinha um lugar. Se um cliente errava um único dígito, eu o encontrava. As pessoas confiavam em mim porque eu era confiável. Eu era a rocha. Meu marido, Fernando, costumava brincar que eu era a ministra da Fazenda do nosso pequeno lar em São Paulo. Ele era um homem simples, marceneiro de profissão, alguém que entendia o veio da madeira e a honestidade de um trabalho bem feito. Ele não ligava para planilhas ou extratos bancários. Ele me entregava seu pagamento toda sexta-feira, beijava minha testa e dizia: "Você cuida disso melhor que eu." E por 30 anos acreditei que era exatamente isso que eu estava fazendo. Eu não estava apenas cuidando do dinheiro, eu estava protegendo-o. Ou era o que eu dizia a mim mesma. Nossa vida foi construída sobre uma base de confiança silenciosa. Tivemos uma filha, Clara, que herdou minha disciplina e o coração de Fernando. Tínhamos um pequeno apartamento, um carro modesto e uma conta poupança pela qual eu zelava como um gavião. Mas havia uma sombra na nossa família, e o nome dela era Teresa, minha irmã mais nova. Teresa era o oposto de um livro caixa. Ela era uma tempestade. Era impulsiva, sempre correndo atrás de um sonho que terminava em dívida, sempre procurando um atalho que levava a um beco sem saída. Começou tão pequeno, alguns centenas de reais para ajudá-la com uma conta de luz. Depois foi um empréstimo para uma ideia de negócio que eu sabia que fracassaria, mas não conseguia dizer não. Ela era minha irmã. Minha mãe, Dona Celeste, sempre dizia que a família era a única coisa que restava quando o mundo escurecia. Mas minha mãe também viu as rachaduras em mim antes de eu mesma ver. Lembro-me dela sentada em sua velha cadeira de balanço, observando-me conferir meus livros bancários em uma tarde de domingo. Ela se inclinou e sussurrou: "Lúcia, você não pode construir uma vida quebrando lentamente a de outra pessoa." Eu a ignorei. Achei que ela estava sendo dramática. Eu era contadora. Eu sabia como mover os números para que ninguém notasse um déficit. Esse foi o nascimento do segredo. Não contei ao Fernando sobre o dinheiro que dei a Teresa. Não porque quisesse feri-lo, mas porque não queria o conflito. Fernando era honesto demais. Se soubesse que eu estava drenando nosso futuro compartilhado para financiar o caos de minha irmã, ele ficaria arrasado. Então escolhi o silêncio. Disse a mim mesma que era temporário. Disse a mim mesma que equilibraria as contas mais tarde. Mas uma mentira não é como um erro financeiro. Você não pode simplesmente fazer um lançamento de estorno e esperar que o saldo seja restaurado. Uma mentira gera juros, ela se acumula. Com o passar dos anos, os valores cresceram. 500 tornaram-se 1.000. 1.000 tornaram-se 5.000. Comecei a mexer no nosso fundo de aposentadoria, o dinheiro pelo qual Fernando trabalhou 40 anos, permanecendo de pé até que seus joelhos doessem, apenas para que pudéssemos ter uma vida tranquila aos 60. Cada vez que eu transferia dinheiro para Teresa, uma parte de mim sentia uma picada aguda e fria de culpa. Mas então eu olhava para o rosto confiante de Fernando enquanto ele comia o jantar que eu preparava e eu empurrava a culpa para baixo. Eu era a gestora, eu estava no controle. Eu poderia consertar isso antes que ele descobrisse. Tornei-me uma mestra das máscaras. Sentava-me à mesa da cozinha com Clara, ajudando-a com o dever de casa, ou mais tarde com suas inscrições na universidade, e sorria, enquanto minha mente corria pelos saldos bancários. Eu vivia duas vidas,
a contadora e esposa confiável e a financiadora secreta dos fracassos de minha irmã. Não percebi que quanto mais eu protegia Fernando da verdade, mais eu o removia da nossa vida. Eu estava tomando decisões por ele, tratando-o como uma criança que não conseguia lidar com a realidade de suas próprias finanças. O tic-tac das nossas vidas estava correndo mais rápido do que eu imaginava. Estávamos ficando velhos. As costas de Fernando começaram a incomodá-lo. Ele falava em se aposentar, em finalmente fazer aquela viagem para o litoral que planejamos por décadas. Logo, Lúcia, dizia ele, com os olhos brilhando de esperança. Só mais um pouco de trabalho e então descansaremos. Cada vez que ele dizia isso, eu sentia um peso físico no peito, porque eu conhecia os números. Eu sabia que o descanso que ele merecia estava parado nas dívidas não pagas e nas boutiques falidas de minha irmã. Eu troquei o suor dele por suas desculpas e, ainda assim, não disse nada. Escolhi o conforto da mentira em vez da dor da verdade, e ao fazer isso, eu já o estava perdendo, um dia silencioso de cada vez. A primeira rachadura real não apareceu em um extrato bancário. Apareceu nas mãos do Fernando. Ele tinha 61 anos na época, 2 anos atrás, e eu o vi chegar da oficina com as mãos que não paravam de tremer. Ele tentou escondendo-as debaixo da mesa da cozinha, mas eu vi como ele lutava para segurar a xícara de café. 30 anos entalhando madeira, levantando tábuas pesadas, sendo a força da nossa casa, estavam finalmente cobrando seu preço. Ele olhou para mim, com os olhos cansados, mas doces, e disse: Lúcia, acho que este é o último ano. Meu corpo está dizendo que é hora de parar. Aquela foi a primeira vez que o tic-tac do relógio soou como um martelo contra o meu peito. Em qualquer outra casa, este seria um momento de celebração, o limiar de um descanso merecido. Mas para mim era uma contagem regressiva para a exposição. Calculei os números na minha cabeça instantaneamente. Para se aposentar, ele precisava da quantia total que vínhamos construindo. Mas essa quantia não era mais uma montanha, era um fantasma. Eu tinha passado os últimos 5 anos emprestando o pico dessa montanha para Teresa. Teresa ligou naquela mesma noite. Ela sempre teve um sexto sentido para quando eu estava mais frágil. Ela precisava de R$12.000. Uma dívida final, alegou ela, para resolver uma questão judicial com um proprietário. Ela chorou ao telefone, a voz soando tanto como a da nossa mãe que ignorou minha lógica e foi direto para minha culpa. Lúcia, você é a bem-sucedida, ela soluçava. Se você não me ajudar, eu vou parar na rua. Faça isso pela memória da mamãe. Fiquei no corredor, olhando para a porta fechada do quarto onde Fernando finalmente dormia, sua respiração pesada e cansada. Eu me sentia como uma ladra na minha própria casa. Sussurrei que enviaria. Disse a mim mesma que era a última vez. É uma mentira que todo viciado conta a si mesmo. E eu estava viciada no alívio de evitar um confronto com a dor da minha irmã. Na manhã seguinte, Clara veio para o almoço de domingo. Ela sempre foi a observadora. Notou a tensão na linha dos meus ombros, o jeito que eu checava meu celular a cada 5 minutos para ver se a transferência bancária havia sido compensada. Ela se sentou à minha frente enquanto Fernando estava no jardim. Mãe, disse ela, a voz baixa e afiada, você parece que está carregando o peso da cidade inteira. Está tudo bem com as contas? Forcei uma risada. A risada ensaiada e profissional que eu usava com clientes difíceis. Apenas época de imposto de renda, Clara. Você sabe como é. Números são teimosos. Ela não sorriu de volta. Apenas me observou, seus olhos escuros procurando a verdade que eu estava enterrando. Essa era a pressão moral sobre a qual eu vivia a cada hora. Toda vez que o Fernando falava sobre a casa na praia em Santos, eu sentia como se estivesse sufocando. Ele trazia para casa folhetos de pequenas propriedades, mostrando-os para mim com a empolgação de um menino.
Olha essa aqui, Lúcia. Tem uma varandinha onde você pode fazer seus quebra-cabeças e eu posso só ouvir as ondas. Eu balançava a cabeça e concordava, até sugerir que olhássemos algumas mais caras, só para manter a fantasia viva. Eu estava alimentando a esperança dele com o próprio ar que eu estava roubando dele. Eu não estava apenas mentindo sobre dinheiro, eu estava mentindo sobre o nosso futuro. Eu o deixava sonhar um sonho que eu já havia vendido. Minha mãe, Dona Celeste, me visitou em um sonho por aquela época. Ela não falou nada, apenas apontou para o chão. No sonho, olhei para baixo e vi que as tábuas do assoalho eram feitas de papel, meus próprios livros caixa. E quando dei um passo à frente para alcançar o Fernando, o papel rasgou e comecei a afundar. Acordei ofegante, o quarto frio, o silêncio da casa parecendo um peso físico. Percebi então que minha gestão era na verdade um colapso em câmera lenta. Eu tinha 62 anos na época e sentia os anos escorregando por entre meus dedos. Estava ficando sem tempo para consertar o déficit e os juros do meu segredo estavam se tornando mais do que eu jamais conseguiria pagar de volta. Uma tarde, cheguei em casa e encontrei o Fernando sentado à minha escrivaninha. Meu coração parou. Meus livros estavam abertos. Ele tinha uma expressão de confusão no rosto, segurando um aviso bancário que havia chegado pelo correio, um aviso sobre uma retirada que eu não consegui interceptar. Lúcia, perguntou ele, a voz desprovida de suspeita, apenas buscando clareza. Por que o saldo da aposentadoria está mostrando este valor? Isso não pode estar certo. Deveríamos ter o dobro disso. Senti o sangue fugir do meu rosto. Aproximei-me, minha mente correndo por uma dúzia de fórmulas diferentes para uma mentira. Inclinei-me sobre ele, peguei o papel e sorri. Ah, Fernando, eles moveram os fundos para uma conta de investimento secundária, para juros mais altos. Este é apenas o saldo líquido. Eu te disse que estava reestruturando as coisas para a nossa viagem. Ele olhou para mim por um longo e silencioso momento. A confiança nos olhos dele era tão pura que pareceu um golpe físico. Ah, disse ele, soltando um suspiro que estava segurando. Eu sabia que você tinha tudo sob controle. Nem sei por que olhei. Sou apenas um velho marceneiro. O que eu entendo de contas de investimento? Ele deu um tapa na minha mão e foi para a cozinha. Fiquei ali, apertando o papel até meus nós dos dedos ficarem brancos. Eu acabei de usar a própria humildade dele contra ele. Usei a confiança dele como um escudo para esconder minha traição. Naquele momento, eu odiei a contadora em mim mais do que eu jamais odiei qualquer coisa. Eu equilibrei a conversa, mas havia perdido um pedaço da minha alma na transação. O dia em que o Fernando finalmente pendurou seu cinto de ferramentas deveria ter sido o dia mais feliz das nossas vidas. Ele chegou em casa cedo numa sexta-feira, com as mãos manchadas com o cheiro de cedro e verniz pela última vez. Ele trouxe um bolinho e nos sentamos à mesa da cozinha, justamente nós dois. Ele olhou para mim e pela primeira vez em anos, a tensão em sua testa havia sumido. Chega de prazos, Lúcia. Chega de carregar peso. Apenas nós e o mar. Eu sorri de volta, mas meu coração era uma pedra fria. Eu tinha 62 anos e 8 meses, e a matemática finalmente me encurralava. O tic-tac do relógio não era um som distante, era o batido alto e ecoante de um tambor em uma sala silenciosa. Agora que ele passava o dia todo em casa, minha fortaleza de segredos começou a desmoronar. Eu costumava manejar as contas bancárias enquanto ele estava na oficina, mas agora ele estava ali, sentado na sala, lendo ou assistindo ao jornal. Eu me escondia no banheiro com meu tablet, checando os saldos com os dedos trêmulos. Teresa tinha parado de atender minhas ligações. Depois dos últimos 12 mil reais, ela havia desaparecido em uma nuvem de desculpas vagas. Cada vez que eu tentava perguntar sobre um plano de pagamento, ela falava sobre a sua saúde, ou sua depressão, ou sobre como eu tinha sorte de ter uma vida estável.
Ela não via o dinheiro como um empréstimo, via como um direito dela, um imposto que eu pagava por ser a responsável. A pressão estava se tornando uma doença física. Eu não conseguia dormir. Ficava acordada ao lado de Fernando, ouvindo sua respiração calma e confiante, e calculava quantos meses conseguiríamos sobreviver com o que restava antes que as contas se tornassem impagáveis. Eu era contadora e sabia a verdade. Estávamos a 3 meses de um colapso total. Eu tinha 3 meses para encontrar casa de R$80 mil, ou o homem dormindo ao meu lado perceberia que seus 30 anos de trabalho tinham sido presenteados a uma irmã que nem sequer tinha a decência de me retornar as ligações. Então veio um momento de falsa esperança. Clara me ligou em uma tarde de terça-feira. Ela parecia animada. Mãe, andei pesquisando algumas oportunidades de investimento para você e o papai. Sei que você cuida de tudo, mas encontrei um fundo de alto rendimento que pode ajudar na compra da casa em Santos. Posso passar aí no sábado? Podemos analisar os extratos juntas. Minha respiração falhou. Por um segundo pensei que era isso. Minha filha, a mulher inteligente e de olhar aguçado que eu criei, me ajudaria a encontrar uma saída. Pensei que talvez pudesse contar a ela. Talvez ela entendesse. Quando o sábado chegou, a casa parecia diferente. Fernando estava feliz, ocupado consertando uma dobradiça solta no armário da cozinha. Ele estava finalmente em paz. Clara chegou com seu laptop e uma pasta de pesquisas. Nos sentamos à mesa de jantar, a mesma mesa onde eu havia mentido para o Fernando apenas alguns meses antes. Certo, mãe, disse ela, abrindo uma planilha. Vamos ver a liquidez atual. Se movermos os fundos da conta de aposentadoria agora, podemos garantir a taxa. Ela olhou para mim, esperando que eu fizesse o login no portal do banco. Fiquei ali, congelada. O cursor na tela piscava como um olho zombeteiro. Eu sentia o suor acumulando na base das minhas costas. Eu não tenho a senha neste dispositivo, Clara. Menti. Foi uma mentira desajeitada e desesperada. A expressão de Clara não mudou, mas seus olhos se estreitaram apenas um pouco. Ela conhecia meus hábitos, sabia que eu tinha cada senha memorizada e com cópia de segurança. Tudo bem, disse ela, lentamente. Podemos usar seu computador principal no escritório. Vi a mudança nela naquele momento. Ainda não era suspeita, apenas uma pequena semente de dúvida. Caminhamos até o meu pequeno escritório e, quando me sentei, percebi que não conseguia mais fazer aquilo. Não podia deixar que ela visse os números. Se ela visse as transferências para Teresa, não ficaria apenas brava, ficaria arrasada. Ela amava a tia, mas adorava o pai. Fechei a tampa do laptop abruptamente. Hoje não, Clara. Minha cabeça está latejando. Acho que estou tendo uma das minhas enxaquecas. Fernando entrou naquele momento, segurando uma chave de fenda. Está tudo bem? Perguntou ele, olhando de mim para Clara. Clara não olhou para mim. Manteve os olhos em mim, seu olhar pesado com uma percepção que começava a tomar forma. A mãe não está se sentindo bem, pai, disse ela, com a voz soando diferente, mais oca. Ela arrumou suas coisas em silêncio. Antes de sair, ela se inclinou e sussurrou no meu ouvido. Eu volto na quarta-feira, mãe, e nós vamos olhar aqueles números, todos eles. Aquele foi o ponto de virada. A esperança que senti transformou-se em um pavor agudo e frio. Passei os 3 dias seguintes em um estado de quase paralisia. Tentei ligar para Teresa 50 vezes, sem resposta. Olhei para a casa, para os móveis que tínhamos comprado juntos, para a vida que construímos, e tudo que via eram coisas que eu havia traído. Percebi que meu desejo de evitar conflitos havia criado uma guerra que estava prestes a destruir todos que eu amava. Eu não estava mais gerenciando dinheiro, estava gerenciando os escombros de um prédio caindo, esperando pelo colapso final. Eu tinha 63 anos e, pela primeira vez na vida, entendi que alguns déficits nunca podem ser apagados, não importa o quão bom você seja com um livro-caixa. A manhã de quarta-feira chegou com um céu da cor de chumbo. Observei o relógio na parede da cozinha, cada segundo soando como um martelo batendo em um prego.
Fernando cantarolava uma melodia, algo leve que ouviu no rádio, enquanto arrumava uma pequena bolsa para nossa viagem de fim de semana a Santos para ver casas. Ele não sabia que a gasolina no nosso carro e os sanduíches na nossa térmica eram efetivamente o que restava dos nossos ativos líquidos. Eu o observava e uma onda de náusea me atingiu tão forte que precisei segurar a borda da pia. Eu tinha 63 anos e a vida que havia curado meticulosamente estava prestes a ser desnudada. Clara chegou exatamente às 10 horas. Ela não trouxe café, nem um sorriso. Entrou na casa com um passo profissional que eu reconhecia. Era o passo que eu usava quando precisava dizer a um cliente que sua empresa estava insolvente. Ela se sentou à mesa de jantar e esperou que Fernando terminasse de arrumar as coisas no outro quarto. Quando ele finalmente se juntou a nós, parecendo confuso com a atmosfera subitamente séria, Clara não hesitou. Ela não tentou me proteger. Talvez sentisse que a proteção era o que nos colocou nessa confusão. "Certo, pai", disse ela. Sua voz estava firme, mas eu conseguia ver o leve tremor em suas mãos. "Fernando, senta aqui." Fernando sentou-se, seus olhos saltando entre nós duas. "Lúcia, o que está acontecendo? É sobre os investimentos?" Eu não conseguia falar. Minha garganta parecia cheia de vidro moído. Clara não esperou pela minha resposta. Ela abriu o laptop e percebi que ela não tinha vindo apenas para olhar minhas contas. Ela já havia feito sua própria investigação. Como auditora em uma grande firma, ela tinha recursos que eu havia esquecido. "Fui ao banco ontem com a procuração que o senhor me deu há anos para emergências", disse Clara. Sua voz baixou um tom. Ela virou a tela. Não era uma planilha, era uma lista de transferências bancárias, pagamentos, transferências, PIX, página após página, todas indo para o mesmo destinatário, Teresa Barros. Fernando se inclinou para a frente, apertando os olhos para a tela. Ele pegou os óculos, suas mãos tremendo, olhou para os números, depois para o nome, depois para mim. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais alta que já ouvi. Não era o silêncio de uma casa calma, era o silêncio de um velório. O face de Fernando não ficou vermelho de raiva, não se contorceu em um grito. Ele simplesmente esvaziou. Foi como se alguém tivesse alcançado seu interior e desligado uma luz que queimava há 40 anos. Ele olhou para o total na última página. Era um número que representava o trabalho de uma vida. As farpas nas mãos, os joelhos doídos, os feriados perdidos. Tudo havia sumido. "Anos", sussurrou ele. Não era uma pergunta. Ele estava lendo os dias. 2021, 2022, 2023. Mês passado. Ele olhou para mim e pela primeira vez em nosso casamento vi um estranho. "Você me disse que estava investido. Você me disse que estávamos seguros. Você me viu planejar essa viagem todas as noites por 2 anos, Lúcia. Você sentou ali e me viu olhar mapas do litoral, sabendo que não havia dinheiro para uma casa, sabendo que mal havia o suficiente para o aluguel." "Fernando, ela é minha irmã", comecei, minha voz falhando, uma tentativa patética e desesperada de justificativa. A expressão de Fernando não mudou, mas os olhos dele se estreitaram apenas um pouco. Ela conhecia meus hábitos, sabia que eu tinha cada senha memorizada e com cópia de segurança. "Tudo bem", disse ela, lentamente. "Podemos usar seu computador principal no escritório." Vi a mudança nela naquele momento. Ainda não era suspeita, apenas uma pequena semente de dúvida. Caminhamos até o meu pequeno escritório e quando me sentei, percebi que não conseguia mais fazer aquilo. Não podia deixar que ela visse os números. Se ela visse as transferências para Teresa, não ficaria apenas brava, ficaria arrasada. Ela amava a tia, mas adorava o pai. Fechei a tampa do laptop abruptamente. "Hoje não, Clara. Minha cabeça está latejando. Acho que estou tendo uma das minhas enxaquecas." Fernando entrou naquele momento, segurando uma chave de fenda. "Está tudo bem?" perguntou ele, olhando de mim para Clara. Clara não olhou para mim, manteve os olhos em mim, seu olhar pesado com uma percepção que começava a tomar forma. "A mãe não está se sentindo bem, pai", disse ela, com a voz soando diferente, mais oca. Ela arrumou suas coisas em silêncio. Antes de sair, ela se inclinou e sussurrou no meu ouvido.
Eu volto na quarta-feira, mãe, e nós vamos olhar aqueles números, todos eles. Aquele foi o ponto de virada. A esperança que senti transformou-se em um pavor agudo e frio. Passei os 3 dias seguintes em um estado de quase paralisia. Tentei ligar para Teresa 50 vezes, sem resposta. Olhei para a casa, para os móveis que tínhamos comprado juntos, para a vida que construímos, e tudo o que via eram coisas que eu havia traído. Percebi que meu desejo de evitar conflitos havia criado uma guerra que estava prestes a destruir todos que eu amava. Eu não estava mais gerenciando dinheiro, estava gerenciando os escombros de um prédio caindo, esperando pelo colapso final. Eu tinha 63 anos e pela primeira vez na vida entendi que alguns déficits nunca podem ser apagados, não importa o quão bom você seja com um livro-caixa. Não é o dinheiro, disse Fernando, e sua voz era tão fria que fez minha pele arrepiar. Ele se levantou lentamente, os folhetos das casas em Santos ainda sobre o aparador atrás dele. Dinheiro vai e vem. Eu posso trabalhar até morrer se precisar. Mas você viveu uma mentira na minha cama por 5 anos. Você olhou para mim todas as manhãs e decidiu que eu não valia a verdade. Você decidiu que seu segredo era mais importante que a nossa parceria. Clara se levantou também. Ela não olhou para mim. Foi até o pai e colocou a mão em seu ombro. O alinhamento estava claro. Eles estavam de um lado da mesa e eu do outro, sozinha com meus livros caixa e minha precisão. Vou levar o pai para minha casa por uns dias, disse Clara. Sua voz era clínica, desprovida do calor que costumava definir nossa relação. Ele precisa de espaço para pensar, e acho que você precisa descobrir como vai dizer à tia Teresa que o banco fechou. Eles saíram juntos. Fernando nem sequer pegou sua bolsa. Deixou a ministra da Fazenda sozinha em seu reino silencioso. Fiquei ali, com 63 anos, uma contadora que finalmente havia fechado o balanço. O déficit estava claro. Eu salvei o orgulho da minha irmã, mas levei à falência o coração do meu marido e o respeito da minha filha. O relógio parou. Não restava mais tempo para consertar. Sentei-me na casa vazia e percebi que a coisa mais cara do mundo não é uma casa na praia, é a confiança que você ignora até que ela desapareça. As primeiras 48 horas sozinha foram as mais barulhentas da minha vida. Passei 35 anos tentando silenciar o ruído de possíveis conflitos e agora que o conflito havia chegado e passado, o silêncio que restou era ensurdecedor. Sentei-me no meu escritório, encarando a cadeira vazia onde Fernando estivera sentado apenas alguns dias antes. Tentei fazer o que sempre fazia. Abri um novo livro-caixa. Pensei que se pudesse ver o estrago no papel em preto e branco, encontraria uma forma de consertá-lo. Mas ao olhar para os números, percebi pela primeira vez que não existe fórmula para o perdão. Não se equilibra um coração com uma transferência bancária. Dirigi até o apartamento da Teresa na tarde de sexta-feira. Não liguei antes. Eu queria ver a pessoa por quem eu havia sacrificado o meu casamento. Quando ela abriu a porta, não estava chorando. Não era a mulher desesperada e destruída que eu imaginava estar salvando. Ela olhou para mim com uma expressão cansada, quase irritada. «Lúcia, estou no meio de uma coisa», disse ela. Empurrei a porta e entrei na sala. Vi sacolas de compras novas no chão. Vi uma cafeteira sofisticada que eu sabia que ela não podia pagar. Meu sangue gelou. «O Fernando sabe de tudo», eu disse com a voz quase um sussurro. Teresa não desabou, não pediu desculpas, apenas suspirou e se sentou. «Bom, uma hora ia acontecer, Lúcia. Você sempre foi bitolada demais com esses livros». Naquele momento, a ilusão de controle se estilhaçou completamente. Percebi que não estive ajudando minha irmã, eu estive alimentando um fantasma. Troquei o suor do Fernando e a confiança da minha filha por uma mulher que via a minha traição como uma inevitabilidade.
Saí do apartamento dela sem dizer mais nada. Não pedi o dinheiro de volta. Eu sabia que ele tinha ido embora, assim como a casa de aposentadoria em Santos, assim como a mulher que eu costumava ver no espelho. Eu tinha 63 anos e finalmente estava vendo o mundo sem o filtro das minhas próprias justificativas. Era uma visão fria e vazia. Fernando voltou 6 dias depois, mas não voltou de verdade. Ele mudou suas coisas para o quarto de hóspedas. Não gritou, nem sequer mencionou o dinheiro novamente. Existíamos na mesma casa como 2 fantasmas em um corredor. Ele fazia seu próprio café de manhã e levava para a varanda. Se eu entrasse no cômodo, ele saía. Não era raiva, era uma ausência absoluta e oca de conexão. Ele não estava me punindo, ele simplesmente tinha desistido. Clara me ligava uma vez por semana, com uma voz profissional e distante. Falava dos netos, mas nunca me convidava para ir lá. Estava ocupada. Nós 2 sabíamos o que aquilo significava. O relógio de nossas vidas tinha chegado à hora final e eu a passava em uma casa cheia de móveis, mas desprovida de calor. Tenho 63 anos agora e a casa está paga, mas nunca me senti sem teto. Ainda acordo e procuro minha calculadora por hábito, mas não sobrou nada para contar. Percebo agora que minha mãe, Dona Celeste, era a única contadora de verdade na família. Ela sabia que o balanço mais importante não é o que fica no rodapé de um extrato bancário, é o que existe entre 2 pessoas que confiam uma na outra no escuro. Achei que estava sendo forte em carregar o segredo sozinha. Achei que estava sendo uma provedora. Mas tudo o que fiz foi roubar do Fernando o direito de escolher sua própria vida. Peguei a honestidade dele e a substituí pelo meu próprio orgulho. Os folhetos das casas de praia ainda estão na lixeira. Não consigo me obrigar a levá-los para a calçada. Cada vez que os vejo, me lembro do custo do meu silêncio. Passei a vida gerenciando a precisão, mas errei o cálculo mais importante de todos. Uma mentira, por mais bem intencionada que seja, acaba custando mais do que a verdade jamais custaria. Tenho os números, tenho a casa e tenho o meu orgulho. Mas quando o sol se põe e a casa esfria, percebo que sou uma contadora que finalmente e verdadeiramente está falida. É fácil contar moedas, mas muitas vezes esquecemos de contar o custo das palavras que deixamos de dizer. Lúcia passou 35 anos equilibrando livros caixa apenas para perceber que o livro mais importante da vida, a confiança, não pode ser restaurado depois que chega a 0. Muitas vezes escondemos coisas de quem amamos sob o pretexto de protegê-los, mas na realidade estamos apenas nos protegendo do desconforto da verdade. No momento em que Lúcia finalmente entendeu isso, as pessoas que ela mais amava já haviam seguido em frente para uma vida onde ela não era mais uma parceira, mas sim uma lição amarga. Se você estivesse no lugar de Lúcia e visse um familiar passando por dificuldades enquanto você detinha as chaves das economias da sua família, você teria escolhido a verdade, mesmo que isso significasse uma discussão dolorosa, ou teria escolhido o silêncio? Eu adoraria ler o que você pensa nos comentários. Você já tomou uma decisão acreditando que estava protegendo alguém apenas para descobrir que isso causou um dano irreparável no final? Compartilhe sua história conosco.